Olá pessoal, vamos continuar aqui nossa aula de espelhos planos, falando sobre a translação de um espelho plano, tá certo? Então, primeiro, esse desenho aqui de cima, que é a nossa situação inicial, destacar aqui para vocês. Esse desenho aqui é a nossa situação inicial, professor, tá? Que é o início, tá certo? Nós temos aqui o nosso objeto, e aí, aqui, nosso objeto, tá certo? E vamos descobrir como é que eu tenho a formação da imagem aqui atrás desse meu espelho, né? A gente já estudou, observa que a gente já estudou aqui, vou fazer em verde, tá certo? Uma linha que ela vem aqui, ó, do objeto até o espelho. Deixa eu voltar, fazer ela reta, deixar bem retinho aqui, ó. Vem daqui, ó, do objeto até o espelho, tá certo? Pronto. E a gente já estudou que se eu quero descobrir onde se forma a minha imagem, eu posso aqui ó, dar um Ctrl C, Ctrl V, e eu tenho uma linha do mesmo tamanho, não mexi nela, tá? E eu trago ela para cá, ó, essa linha, para trás aqui do meu espelho, tá certo? E eu tenho exatamente onde vai se formar a minha imagem, tá bom? Então posso trazer aqui, ó. Aqui eu vou ter, opa, pronto. Aqui eu vou ter a formação da minha imagem. Tenho o meu objeto de um lado e aqui eu tenho a minha, vou mudar aqui a cor. Aqui eu tenho a minha formação da minha imagem, certo? Nota aqui, tá? Nota aqui. A distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. A gente já sabe disso, né? A gente já estudou isso, tá? Só que agora eu fiz o seguinte, ó. Aqui embaixo eu fiz uma translação desse espelho. Como assim, professor? Antes ele estava aqui, ó. Deixa eu trazer aqui para baixo para você ver. Antes ele estava, trazendo em linha reta. Antes o espelho estava aqui, ó. Eu não mexi com o meu objeto continua na mesma posição, mas meu espelho antes estava aqui. Meu objeto está bem aqui, veja, está na mesma posição, tá vendo? Mas antes meu espelho estava aqui. E agora esse espelho sofre uma translação. Eu tiro ele desse ponto e eu ando com ele uma certa quantidade. Quanto a essa quantidade que eu ando com o meu espelho? Vamos escrever aqui como uma linha vermelha, tá? Então, eu ando com o meu espelho desse ponto até aqui, ó. Linha vermelha. Aí você nota que agora a distância do meu objeto, a distância que eu tenho aqui, ó, situação final, né? Então, deixa eu só organizar isso aqui. Aqui é o início e aqui é o fim, né? Deixar na caneta. Aqui é o fim, tá? Aqui é a nossa situação final. Tá? E o que está acontecendo? O meu objeto continua aqui. Meu objeto continua aqui, tá? Arrumar isso aqui. Pronto. Opa. Melhorou um pouquinho. Meu objeto continua aqui. E qual é a distância agora do meu objeto até o espelho? Veja que a distância, ó, eu vou novamente, eu vou só pegar essa linhazinha verde, Ctrl C, Ctrl. Desculpa, acabou copiando aqui, foi o meu. Pronto, selecionei agora ela, consegui selecionar ela, Ctrl C, Ctrl V. Olha, é essa distância aqui, ó, verde, mais o vermelho, tá certo? Então, quer dizer que para trás do meu espelho eu vou ter essa distância aqui, ó, vermelha,
mais a distância que eu já tinha antes, que era a distância aqui, ó. Que era justamente essa minha linha verde. Então eu tenho que agora, a minha imagem fica bem aqui, tá? Minha imagem fica bem aqui. E aqui eu tenho novamente a minha caneta preta. Novamente eu tenho a minha, agora, imagem aqui, tá? Você nota o seguinte, se eu digo para você, se eu falo para você que a distância que o espelho andou, a distância que o espelho teve aqui de translação, tá? Se essa distância é uma distância de um tamanho Dzinho, Dzinho, se essa distância é um Dzinho, se o espelho andou Dzinho, a minha imagem em relação ao objeto, ela andou quanto? Ela andou Dzinho mais Dzinho. Veja que a distância da imagem ao objeto antigamente era a linha verde mais a linha verde, era 2 vezes a linha verde. Agora, é 2 vezes a linha verde, continua. Mas a distância de translação aqui, ó, ela andou 2 vezes entre a imagem e o objeto. Então, quer dizer que quando o espelho anda Dzinho, a minha imagem em relação ao meu objeto, ela vai andar um D maiúsculo, um D grande, que é 2 vezes o valor de translação, 2 vezes o valor de translação do meu espelho. É 2 vezes D, tá certo? E se eu falo para vocês, que esse espelho aqui, ó, ele está se movendo aqui, ó, da esquerda para a direita, tá aqui, ó, o meu espelho, está se movendo aqui, ó, com uma velocidade em relação ao meu objeto, que ele está aqui parado, tem repouso em relação ao chão, né? E aí meu espelho está se movendo com uma velocidade que é velocidade V do espelho. Se meu espelho está se movendo com a velocidade V do espelho, a minha imagem então vai estar se movendo também da esquerda para a direita, mas com uma velocidade que a gente vai chamar aqui de velocidade da imagem, VI, tá bom? E o que eu posso falar do módulo dessas velocidades em relação ao meu objeto aqui? É o seguinte, ó, presta atenção. No tempo que o espelho andou Dzinho, no mesmo tempo, a minha imagem andou 2D. Ela andou um D grande, que é 2D, no mesmo tempo, tá certo? Isso significa que o módulo da velocidade da minha imagem em relação ao meu objeto aqui, ó, o módulo da velocidade dessa minha imagem é 2 vezes a velocidade do meu espelho. Isso quer dizer, professor, que, por exemplo, se ele fala numa questão que você está parado, tá certo? Você tem repouso em relação à Terra. E você está olhando para um caminhão de mudança. Aí nesse caminhão de mudança eles estão carregando um espelho. Tá? E aí você está olhando para a sua imagem no espelho. Se o caminhão de mudança se afasta de você, se ele está se afastando de você, com a velocidade de 20 metros por segundo, isso significa que a sua imagem vai estar se afastando de você com a velocidade 2 vezes maior. Ou seja, se o caminhão de mudança se afasta de você com a velocidade de 20 metros por segundo, isso significa que a sua imagem se afasta de você com a velocidade de 40 metros por segundo, tá certo? Esse é o nosso conteúdo de translação
de um espelho plano e a gente fica por aqui. Depois continuamos ainda nossa aula de espelhos planos, tá certo? Espero vocês no nosso próximo vídeo.